Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre tão bom estar com você. E a gente já começa o programa lhe convidando para entrar no site www.programavivamais.com.br. E a gente sempre tem interesse de passar para vocês um pouco mais de conhecimento de como viver melhor, com mais qualidade de vida. E como a gente sempre promete para vocês, se vocês mandarem perguntas, a gente traz de novo os nossos convidados. E hoje está conosco a Sandra Queiroz, que é psicóloga, com mestrado em psicologia clínica, que é do Rio de Janeiro, que nós já tivemos a oportunidade de entrevistá-la e foi um sucesso e recebemos um monte de perguntas, então trouxemos ela de novo. E a Clarice Luz, que vocês conhecem, até nos últimos meses tem estado bastante conosco e tem doutorado em gerontologia biomédica. E seja bem-vinda. Como o assunto hoje ia ser bem legal, ter uma psicóloga e a Clarice que tem contribuído muito nesse assunto de envelhecimento, de cuidar da saúde, até porque o laboratório faz bastante esses exames, né, muito, de como manter, como saber como é que está a qualidade de vida. Qualidade de vida. Obrigada, ajudou. Não, porque no Brasil, se tu falar... Às vezes tranca, né? No Brasil, se tu falar anti-envelhecimento, o pessoal fica possuído, né? Eles acham que não existe anti-envelhecimento, né, Clarice? Eu, como cirurgião plástico, envelheço todo mundo, viu, pessoal? O pessoal pede para botar ruga. Como é que não existe anti-envelhecimento, né? Então, a gente muda um pouquinho o assunto. Qualidade assim, de vida. Qualidade de envelhecer com saúde. Né? Exato. Eu não sei qual é a diferença que tem. Eu acho que tem uma grande diferença. Semântica, né? Eu acho que tem uma grande diferença. E muitas vezes as pessoas acham que ter uma boa saúde vai evitar que você envelheça. Mas o segredo é você poder envelhecer de uma maneira saudável, você poder desfrutar daqueles anos que você não sabe até onde vão, né? Mas com saúde, com tranquilidade, eu acho que isso é primordial. Mas é que eles ficam, Sandra, assim, ó, é que o pessoal fica meio bravo quando a gente fala em anti-aging, que é o termo que os americanos usam, que infelizmente no Brasil se traduziu de uma forma pejorativa. Né? Talvez um pouco equivocado. Então se a gente falar envelhecer com saúde ou envelhecimento saudável, né? Quem está assistindo não se choque tanto. Né? Então a gente pode dizer assim, comemorarmos nossos aniversários, né? De uma maneira mais saudável. Todo mundo gosta de comemorar aniversário também, né? Mas enfim. Bom, a ideia, na verdade, do nosso programa de hoje começou umas semanas atrás, nós conversando, né, sobre dor na alma. As dores da alma. As dores da alma, isso mesmo. A gente podia começar a abordar esse assunto. O que acontece, o que é dor da alma e o que ela pode causar. Acho que o que é dor da alma a Sandra podia ajudar porque as duas sabem muito desse assunto. Nós vamos deixar com vocês. Depois nós vamos ver se a Clarice consegue... curar. Não mensurar isso com o laboratório. Mensurar para o Miguelito curar. Tem que ser assim, ó. E eu aqui avalio. Só olho. Ótimo. Bom, eu acho que quando nós falamos em dores da alma, né, nós estamos falando de uma dor que você não sente fisicamente falando, mas aquela dor que está dentro do teu coração, que está te machucando, aquela angústia. Muitas vezes você não sabe explicar, às vezes você tem uma angústia profunda que você não sabe explicar por que eu estou sentindo aquilo. Muitas vezes no meu consultório eu escuto o paciente dizer, eu sinto um vazio dentro de mim e não consegue externar, mas por que esse vazio, né? Eu tenho meus filhos, eu tenho minha família, eu tenho um bom salário, eu tenho um bom emprego, mas continua um vazio dentro de mim. Então são sentimentos que muitas vezes você não tem explicação. São sentimentos que você não tem como nomear, mas que te fazem sentir triste. Porque hoje em dia eles chamam muito de depressão, né? A pessoa é depressiva ou eu tô com depressão. Mas, Ana, eu acho que quando a gente fala das dores da alma, é assim, é o caminho que te leva à depressão. Né? Eu tenho esse entendimento. Então, assim, existe um processo desse adoecimento e que dói tudo dentro da pessoa e que chega um momento que assim, não, dói a minha alma. Ou seja, assim, é tão genérica a dor, tá, que a pessoa já não sabe mais nem o que se referir exatamente. Então, ela usa muito esse termo, as dores, né, da alma. E como ela disse assim, a questão do vazio, né, muitas vezes tem muito a ver, obviamente, né, com o que a pessoa tem de objetivos de vida, as suas escolhas e para onde elas levam. Claro que eu sei que dentro da questão psicológica você tem muito mais, né, do que eu para contribuir. Mas o que eu consigo observar
é o seguinte, que esta dor da alma, de alguma forma, ela reflete no corpo físico das pessoas. Sim, como se somatizasse, né? Exatamente, você sente uma dor. Eles somatizam de uma maneira e quando chegam, no caso, a nos procurar, são tão múltiplos sintomas, né, que relatam. E aí tu vê assim, ó, quem veio primeiro, né? Veio a dor do corpo ou veio a dor da alma? Né? E isso é uma questão que eu sempre discuto assim, aonde que foi o início de tudo isso e de que maneira positiva a gente pode contribuir para aliviar ambas as dores. Né? E eu acho que esse assim, é o grande ponto que as pessoas precisam saber assim, ó, como trabalhar isto e por onde começar. Mas, Sandra, me diz uma coisa. Depressão, momentos de depressão é normal. Sim. Né? Ninguém consegue ser só feliz ou só depressivo. Né? Quer dizer, Freud teoricamente, exatamente. o normal seria o quê? Momentos de, eventualmente, de não tanta felicidade, com alguns momentos de felicidade, que a felicidade também é uma coisa que, infelizmente, é mais rápido, né? Não, inclusive Freud, ele falava que nós não suportaríamos vivermos 100% felizes. A felicidade, ela não é suportável ao homem. Precisa haver esse equilíbrio, né? Como muitas vezes a gente escuta, precisa haver a oposição de todas as coisas, precisa haver esse equilíbrio. Você só vai poder avaliar a alegria se você conhece, de uma certa forma, a dor. Então, é algo que faz parte do humano, tá sempre em contato com... Você repara que, às vezes, um casal vive muito bem, mas eles chegam um momento que eles precisam brigar por causa do arroz. Porque tem que haver um tempero. Então, o ser humano, ele precisa desse balanço entre, digamos, a harmonia e a desarmonia, a alegria, a dor, a felicidade, precisa para que ele possa crescer também. Muitas vezes, por exemplo, na psicanálise a gente trabalha a questão do luto e da melancolia. O luto, você está sofrendo por algo concreto que você perdeu. Né? Então você pode ter um luto, às vezes um sentimento de tristeza, quando você se forma na faculdade. Eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira formação, que eu terminei, que eu recebi lá o meu diploma, eu senti uma tristeza tão profunda dentro de mim. Mas são as perdas necessárias. Exatamente, eu estava vivendo um luto, eu sabia porque eu estava sofrendo, porque eu já não ia ter mais aquelas aulas, aquele encontro com os amigos, aquela situação de todo mundo se unir para poder estudar para uma prova difícil, se unir para poder fazer um projeto final e apresentar. Então eu estava vivendo a perda. Agora, o que é a melancolia? Você não tem o concreto. Você não tem o objeto perdido, é a dor que você está sentindo, que você não sabe explicar por que você está sentindo aquela dor. E isso, eu tenho recebido muitas pessoas no consultório com essa dor. Eu sinto que tem algo dentro de mim, eu tenho uma tristeza dentro de mim, mas eu não sei nomear, eu não sei explicar por quê. Eu não sei o que eu perdi. E aí que fica mais difícil, né? Porque a pessoa não sabe dizer por que razão ela está triste. Deixa eu te dizer uma Sandra, coisa deixa assim... eu só te cortar um pouquinho. A Sandra está falando aqui, ela deve estar achando estranho que eu esbocei um sorriso no caminho para ver como as pessoas são diferentes da Clarice. Que ela sentiu uma dor quando acabou a faculdade. Nossa, quando eu acabei a faculdade, entendeu? Talvez eu tenha sido um dos que jogou o chapeuzinho mais alto, porque se foi tão difícil terminar... É verdade, as condições é difícil foram entrar diferentes. e difícil sair, né? É que assim, Sandra, eu fiz a faculdade já casado, com filho, já tinha os 4 filhos que eu terminei. Bom, eu também tinha filho, já estava casado. Quando o pessoal dizia assim, vamos fazer greve... Era uma alegria. Não, para mim era uma tristeza, quando eu dizia assim, se fizer logo. greve agora, vai atrasar, talvez atrase a formatura. Não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Como a gente se comporta diferente, né? Eu cada um, eu tinha urgência em me informar. Eu tive muita urgência, assim, em me informar. Eu não via a hora de chegar, porque eu me sentia assim, uma profissional, digamos assim, precoce. Porque eu já trabalhava e a faculdade ela vinha para, na verdade, assim, eu ter o diploma, porque eu já tinha uma caminhada, né, dentro da área da saúde. Então, o diploma era necessário para que eu pudesse responder por aquilo que muitas coisas eu já fazia. A tua caminhada era na área que tu já estava... Já na área da saúde. A minha era como auxiliar de enfermagem na UTI de tuberculose do Estado. Uma noitinha muito na outra também. Muito BK eu fiz, hein? Não, mas eu limpava os BK, né?
Então, assim, ó, então tu imagina, que eu não quero nem citar como é que era para não constranger o pessoal. E uma noite sim, a outra também, era numa clínica de drogados, indo buscar o pessoal em casa drogado. Então, eu tinha cadeiras na faculdade, que eu tinha um professor de genética, gente finíssimo, cara. Tu imagina que a aula de genética era assim, às 7 da manhã, onde ele passava slides, então apagavam as luzes, e eu vinha de um plantão onde tinham morrido na noite 2 ou 3 pacientes tuberculosos. Quer dizer, morreu, tu tem que limpar o paciente, levar para o morgue, a noite inteira de trabalho. Quando ele apagava a luz, eu encostava num pilarzinho assim e dormia. E algumas vezes eu via ele me olhar e ele fazia assim, ó. E aí? E não falava nada, coitado, tá? Gente finíssima. Graças a Deus, genética era uma coisa que eu tinha muito interesse, então eu conseguia passar nas provas. Mas ele era gente muito boa, porque ele podia chamar atenção, dizer assim, velho. Uma vez que ele tinha vivido a mesma experiência que você. Provável. Então tu imagina que maravilha a urgência. Tu trabalhava na área, o meu não era na área, não. O meu era na sub-área, né? Era complicado. Não, é que assim, eu trabalho em laboratório desde os 14 anos de idade. Né? Então, é aquela coisa. E aí, agora eu estava vendo, até para não perder o que eu ia falar naquele momento, que eu acho que é extremamente importante, com relação a essas dores que a gente está falando, assim, ó, é observar a dificuldade que as pessoas têm de sair da sua zona de conforto. Seja tanto para o bem, né? Como sair da tristeza, né, e buscar algo que lhe traga um pouco mais de felicidade ou vice-versa. Né? Então, assim, as pessoas são acomodadas no seu estado emocional. Tu tem razão, sabe que a gente conhece pessoas que são acomodadas na depressão. Porque ele tem ganho Não secundário. muda a vida, Melancólico não muda a é vida, né? O melancólico, ele é acomodado. Fizemos um churrasquinho com alguns, né? Ontem. Tem que ter pessoa que tá lá no buraco e não muda a vida, não sai dali. Mas assim, ó, quando a gente fala de pessoas, assim, ó, eu vejo, né, até pela minha experiência dentro do laboratório hoje, com o tipo de trabalho que eu estou falando, já que a gente fala muito em qualidade de vida, nós temos um questionário que acompanha os nossos exames e é onde você relata os sintomas e a intensidade deles. E muito me chama a atenção que os sintomas físicos, às vezes, eles não são tantos, mas são sintomas emocionais. Exatamente. E eu pergunto assim, o que leva uma pessoa a né, se sentir tão doente, com tantos sintomas emocionais, né, assim, de que forma é que ela está somatizando? Será que realmente ela está tão ruim quanto ela diz que está? Né? E quando você observa e olha os exames do paciente, e ele, na verdade, ele não está tão ruim assim como ele imagina que está, ele fica brabo. Porque ele quer estar doente. Exatamente. É mais ou menos como eu vejo. Muitas vezes, a doença é a bengala que você tem. Você está doente, você é olhado, você é visto, você é reconhecido. Quando você está saudável, você não precisa de ninguém, né? Não tem tanta Nós estávamos até atenção, no carro falando assim, tomara que a gente possa cuidar muito das pessoas, porque na hora que nós somos cuidados, é mais difícil da gente lidar com a situação. Mas existem pessoas que elas se sustentam nessa situação. Elas precisam ter algo para que elas possam ser vistas, para que elas possam ser reconhecidas, notadas. Então, por que perder? Melhor ficar doente, melhor ficar nessa situação, melhor ficar na depressão, porque ela é a arma que ela tem, vamos dizer assim, o meio que ela tem para que ela possa ser reconhecida pelo outro, né? Que pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um amigo de trabalho. Então, muitas vezes, tirar aquilo significa ser uma outra pessoa. Aí que tá. O que eu vejo assim, ó, dentro desse meu trabalho, o que eu observo, né? Foi no início da nossa conversa, quem vem primeiro, né? Se são essas dores ou se é a doença física. E muitas vezes, assim, ó, eu chego à conclusão que tudo começa no emocional, né? E é claro que de alguma forma é somatizado no corpo. Exatamente. Mas tem também aquelas situações que, né, por as questões modernas, como por exemplo o estresse, elas levam as pessoas a um grau tamanho de decepção, digamos assim, com a vida, que ela se joga. Assim, eu não quero mais viver, e se acomoda. Isso a gente vê, por exemplo, quando a gente fala do estresse profissional, que é a síndrome de burnout, assim, normalmente são profissionais que foram muito ativos,
que trabalharam muito e que deram assim, e dão o seu sangue pelo trabalho. Mas chega um determinado momento que ele não consegue mais produzir. E ele vai começando a ficar assim, desinteressado pelo trabalho, desinteressado pelos colegas, pelo próprio contexto dentro da empresa, e ele vai se afastando e vai se deprimindo. Tipo assim, eu desisti, né? E quando você vai avaliar a condição clínica, o que ele está? Ele está com uma fadiga adrenal. E aí, assim, ó, mas se ele se acomodar nessa condição, ele é capaz de cometer suicídio. Então, assim, é muito comum profissionais que têm uma vida profissional muito intensa, e aí entram profissionais, tipo assim, os profissionais da saúde é muito comum, e a bengala que eles buscam, normalmente, é as medicações. Os profissionais que trabalham em turnos, que normalmente usam muito a condição física e digamos assim, a adaptação é muito difícil, o que acontece? O corpo começa a dar sinal que ele precisa mudar. Mas aí, assim, ó, trabalhar, por exemplo, em turnos, você ganha mais, você trabalha uma noite e folga duas, né? Mais ou menos assim, não sei se... Na minha época, eu trabalhava numa e na outra também. Eu acho que, por exemplo, uma profissão não, só deixa eu concluir, por favor. Então, assim, o que acontece? Essas situações, elas consomem, digamos assim, a capacidade física produtiva daquele indivíduo. E ele começa, na verdade, a diminuir a sua condição de trabalho, porque ele entra em fadiga por excesso de trabalho. E aí, o que acontece? Daqui a pouco ele desiste de tudo, sabe? E aí as pessoas assim, não, ele está deprimido. E, na verdade, ele está com uma dose de estresse muito grande e ele não consegue sair daquela situação que está fazendo ele infeliz. Bom, eu vou ter que interromper um minutinho, que está no horário do nosso intervalo, mas nós já voltamos e aí a gente continua com esse assunto de fadiga adrenal e estresse, que é o que eu acho que acaba levando a pessoa a chegar nessa... Uma das coisas, né, que acaba levando nessa tristeza, nessa... A gente já volta, não sai daí. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 50 60. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma mostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa, e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer.
Porque hoje suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você, tá bom? Boa sorte. Pois é, a gente estava conversando no intervalo. O intervalo sempre é uma coisa muito boa, que a gente troca ideias aqui. E eu estava falando com a Sandra que, para quem nunca teve depressão, como é difícil entender as pessoas que têm depressão, né? Claro que eu não vou te dizer que nunca tive momentos de não estar tão satisfeito assim. Mas eu, via de regra, só fico um pouco depressivo se eu não tiver dinheiro para pagar minhas contas, né, Clarice? Foi o que a gente falou. Caso contrário, eu sempre que achei que eu estava assim, ficando um pouco deprimido, eu peguei o carro, saí na rua, daí tu vê um de cadeira de roda ali, o outro sem perna aqui, o outro sem o braço ali, eu digo, pô, eu sou um cara feliz, né? É verdade. Então, já trabalhei em clínica psiquiátrica, então eu consigo entender o mecanismo todo, até porque na medicina tu aprende como é que funciona, né? E a gente vê pessoas deprimidas realmente, mas assim, como é difícil para quem nunca teve depressão, né, Sandra? Entender como é que funciona. Tem gente que não consegue sair. Difícil, né? É muito difícil. Porque justamente esse movimento que você acabou de falar, que você faz, você vai na rua, você vê uma pessoa com uma dificuldade maior que a tua, gera em você um ânimo, uma disposição para você seguir adiante. É justamente esse movimento que a pessoa que está num processo depressivo não tem. Isso não gera dentro dela. Eu acho que ela fica ainda mais triste quando ela vê alguém numa situação pior, ela se acha, né, pior do que aquela pessoa. Aí que tá. A tristeza dela é muito maior, a desgraça dela ela vai dizer, muito além daquilo que ela consegue observar. Pois é, mas é uma falsa visão da realidade, né? É um outro movimento do psíquico, né? O psíquico, ela está vendo aquela pessoa ali, naquela situação, mas ela é capaz de ver nele uma situação melhor do que em si. Era melhor estar assim do jeito que ele está. Pelo menos isso aconteceria comigo. Então, é um movimento psíquico diferente. Por isso que é muito complicado você compreender uma pessoa que tem depressão quando você nunca teve. Ser empático numa hora dessa é muito difícil. Eu teve um dia que eu estava saindo, eu me lembro que era um domingo, Sandra. Eu me lembro bem como é que era, porque assim, eu acordei um pouco mais chateado, não sei o que tinha acontecido, tinha me incomodado de alguma forma, estava um pouco mais chateado. E eu estava ali na Independência, eu parei para pegar alguma coisa, e daí a pouco passou um cadeirante. Eu olhei e falei, pô, minha vida está muito melhor. Uhum. Daí a pouco passou um segundo cadeirante. Falei, não, minha vida está muito melhor. Passaram 6 ou 7 cadeirantes. Eu acho que devia ser alguma convenção que os caras foram entrar no mesmo lugar. Eu saí, não é que eu saí feliz porque os caras são cadeirantes, eu saí porque eu disse assim, pô, o que eu estou reclamando? Exato, né? Mas é como aí que está. Nesse momento, você consegue enxergar a coisa dessa forma. Você está podendo ver. A pessoa que está no estado depressivo, ela não consegue ver dessa maneira. Tem profissões, vocês que trabalham assim, tanto tu fazendo o exame, Clarice, quanto a Sandra, que trabalha especificamente com isso no consultório, né? Quais são as profissões mais propensas a esse tipo de doença, de patologia? Olha, eu não acho que tenha uma profissão que tem uma tendência maior a uma depressão. Eu vou até comentar com vocês, eu tenho uma amiga, ela é psicóloga do INCA, ela trabalha no setor de infantil de câncer do INCA. Então, ela pega todas aquelas crianças com leucemia, de uma maneira geral. O trabalho dela é maravilhoso, é lindo o trabalho dela, o nome dela é Érica. E eu, às vezes, converso com ela e falo assim, Érica, como você aguenta? Porque é um trabalho pesado, deprimido, porque você vê as crianças, o estado de sofrimento daquelas crianças do INCA, você vê as crianças morrendo, você vê as crianças passando por transplante de medula, sofrendo as consequências de um transplante, mas ela é a pessoa que irradia uma luz, uma alegria. Aí eu diria assim, poxa, essa profissão aqui é a número 1 para uma pessoa se tornar deprimida. E ela está ali. Ela trabalha, ela dá palestra, ela tem um curso aprendendo a lidar com o luto, o curso dela.
Então, é uma situação que não é muito, digamos assim, agradável aos nossos olhos você conviver com isso. Mas ela é uma pessoa de um astral maravilhoso. Ela já terminou uma vez com o namorado, porque o namorado não aguentava as histórias que ela contava, entendeu? Porque era uma coisa realmente Eu trabalhei no Hospital Santa Rita, na Santa Casa por um difícil. tempo. E sabe como é que eu chamava o local onde eu trabalhava? A Vida é Bela. Porque eu podia chegar triste no trabalho, mas sempre que eu entrava na ala do SUS, né, de câncer ali, assim, nossa, como minha vida é maravilhosa. Então, assim, ó, se alguém tem um problema, né, e passa por ali, aí tu consegue ver, assim, ó, como a tua vida tá maravilhosa. Então, assim, ó, eu tô indo para a Vida é Bela, porque lá, assim, ó, mas eu acho, assim, ó, como eu trabalhei no Hospital do Câncer, eu acho que quando tu chega lá, tu ganha uma força, porque tudo que você consegue dar de conforto é tão importante, é tão grande para aquelas pessoas com tanto sofrimento, que de alguma forma você sai. Assim, não é beneficiada. Eu acho que você se sente assim, tipo, a missão cumprida. Você conseguiu dividir, entende? Assim, ó, dar amor para aquelas pessoas que estão tão, né, carentes e precisando de atenção de fato. Mas é muito difícil você conseguir profissionais para essa área. O ser humano, ele tem muita dificuldade de se deparar, de se relacionar com a morte. Eu não então, tolero. É raro. Eu não lido bem com isso, não. Exatamente. É difícil você conseguir lidar com ter profissionais bons para trabalhar numa área dessa. Porque você está vendo... Porque o que te choca, né? Por que as pessoas às vezes evitam ir em hospital, ir num centro em que as crianças têm algum tipo de problema mental? Porque você se depara com algo que pode acontecer com você. Aquilo ali é real. Aquilo ali não está no ideal, porque o ideal, aquilo ali não entra. Aquilo está no real. Então, você ter que lidar com isso, é você ter que lidar com a situação. Aquilo pode acontecer comigo. Aquilo pode acontecer com um filho meu. Aquilo pode acontecer com um familiar meu. Então, por isso a dificuldade de você trabalhar nesses lugares. Mas a gente fala muito que os profissionais que trabalham na área da saúde, na verdade, eles têm que ter uma característica muito importante para fazer esse trabalho, que é chamado até de dissociação. Você não pode, na verdade, né, ter essa ligação ou se identificar com o paciente, senão você não consegue ajudar. Você, de uma certa forma, você tem que dissociar a situação para que você realmente consiga ajudar. Eu lembro assim, o tempo que eu fazia, trabalhava na PUC, fazia coleta de bebê, né, o Natal e tal, eu morria de pena, né? Mas assim, se eu ficasse, ai, pobrezinho, né? Aquela coisa, eu não faria o meu trabalho e, na verdade, eu não estaria ajudando. É verdade. Mas eu vou te dizer assim, Clarice, eu trabalhei um bom tempo no pronto-socorro, eu fazia plantão sexta de noite, Sanatório Partenon, que era tuberculose, eu morria pelo menos 2 por noite, daí já como médico. No sábado eu fazia 24 no pronto-socorro ou no Cristo, e no domingo 24 no Cristo ou no pronto-socorro. Então, era sexta, sábado e domingo. Parabéns. Eu vou te dizer assim, por 2 motivos eu fui abandonando. Primeiro porque realmente plantão, e é aquilo que depois a gente pode voltar a comentar isso, eu acho que plantão é uma coisa que não deveria existir. Isso é uma coisa terrível, não tem ser humano que nasceu para passar a noite acordado, trabalhando. E a gente sabe que hormonalmente não existe o cara que se dá bem passando a noite acordado. Não, ele compromete a própria saúde. A saúde dele. Para contribuir para a saúde de outro, né? Segundo, porque assim, o que acontece? Para te abrir mão desse sentimento de dor pelo outro, tu vai ficando enrijecido. Então, não foi nenhuma nem 2 vezes que, como cirurgião plástico de um serviço de queimados, tu tem que dizer para a família de uma criança que a criança morreu. Tu vai chorar junto com a família? Não tem, até uma primeira, segunda vez, tu te tranca num quarto e chora depois. Mas na hora tu não pode fazer. Né? Ou então, assim, que tu tá no pronto-socorro, que chega uma pessoa que os caras trazem um braço pendurado para te implantar, tu sabe que o cara vai ficar sem braço. Então, se tu for participar da dor do cara, tu não atende o cara. Né? Mas esse tipo de profissional, eu acho que eu não continuei porque com certeza eu ia adoecer. Eu não tenho
estrutura, por exemplo, Isso é uma coisa muito bom, você poder se conhecer e saber até onde você pode ir. Eu não tenho estrutura, por exemplo. Exatamente. Isso da tua amiga de trabalhar num serviço de câncer, né? Ou a Ana, que muitas vezes ia, não sei... Na Santo Antônio. Na Santo Antônio, cuidar das crianças. Ela me convidou uma vez, eu falei, Ana, eu não tenho condição de fazer isso. Eu posso ajudar de qualquer outra forma, mas assim, por que eu fui para a área da beleza, tá? Porque eu consigo dar o quê? Alegria. Saúde e alegria. Bem-estar. Por que a gente foi fazer autoestima em nutroendocrinologia com Laíra, né? Porque era uma chance de eu dar o quê? Além de saúde ou beleza física, dar saúde também, né? E isso dá mais alegria para o paciente. Então, eu, por exemplo, não sou um cara talhado para trabalhar com esse tipo de coisa. Por mais que eu trabalhei numa época que eu precisava. Precisava, né? fazia parte do teu corpo. Mas assim que deu para abrir mão, eu abri mão. Né? E eu falei no negócio de profissão, porque assim, por exemplo, a gente chegou a citar, né, esse pessoal que, sem querer fazer apologia da desgraça, porque tem gente que vai viajar de avião, vai dizer, mas eu tenho alguns pacientes que são pilotos, e que esse negócio de o cara passar a noite, que a gente sempre acha que a profissão do outro é uma maravilha, né? A gente só vê o glamour, né? O cara é piloto, o cara tá aqui, o cara dorme e acorda em Paris. Meu vizinho é piloto. Eu vejo como é que é. O dia para ele é a noite para ele é o dia, ele chega às vezes de manhã cedo, ele sai. Ele é assim, não tem. É plantão, é escala, então, e ele tem que estar pronto. Imagina se uma pessoa dessas consegue manter por quanto tempo a saúde. Isso não existe, e que o corpo físico não vá responder de forma negativa a essas coisas que o nosso organismo não está preparado para viver. Né? Mas assim, infelizmente a gente está falando de hospital e tudo mais, assim, não deveria existir plantão, mas assim, sempre vai existir doente. Alguém vai ter que fazer, infelizmente. Né? Mas com certeza são profissões. Eu particularmente tenho uma ideia assim, o cara que precisa fazer plantão é o cara que deveria trabalhar uma vez na semana e deu. Deveria ser muito bem pago para fazer aquela uma vez e deu. Porque o nível de desgaste, o nível de incomodação e o nível de prejuízo para a saúde que ele causa é muito grande. Eu, infelizmente, teve épocas que eu cheguei a fazer, a Ana se lembra, teve épocas que eu cheguei a fazer 6 plantões uma semana. Que o pessoal vai dizer, é mentira, não, porque eu fazia. Mas é uma coisa normal, ou natural, ou boa de fazer? Não. Nem saudável. Mas, assim, nem saudável, tu acaba com a tua saúde. Não é assim, à toa, vamos dizer assim, que os profissionais da saúde hoje, a gente sabe que são os que mais sofrem com a questão da depressão e os que mais fazem abuso medicamentoso para suportar esse tipo de situação. Inclusive, assim, é uma situação muito cautelosa, crítica, o atual estado da saúde dos profissionais da saúde. Porque para você resistir, você tem acesso fácil a remédios e tal, e você tem que suportar. Então, você sempre vai buscando, né, cada vez mais, assim, manter aquele equilíbrio e você não consegue. E aí, você começa a usar medicações, chega uma hora que, assim, quem é o doente, a gente não sabe mais, né, o que se dizer. remédio fosse bom, não chamava remédio, chamava curédio, né? Essa é a frase do Laíra também, muito boa. Né? Porque se fosse bom, não chamava remédio. Tu tem muito paciente que trabalha assim, nesse esquema de plantão, Sandra? Muita gente te procura? Ou o cara já está tão doente que ele acha que... Já está bem. Não, que tá bem. Eu acho assim que... Bom, o nível, assim, em termos de profissão, eu posso dizer que eu tenho, acho que de todos os tipos, todas as profissões a gente encontra no consultório. Né? Por exemplo, eu tenho um paciente que ele é uma pessoa muito conhecida. É uma pessoa... Não vou dizer que é um artista, mas é uma pessoa muito conhecida, num nível muito alto, a profissão dele. E ele, emocionalmente, ele é de uma fragilidade impressionante. Ou seja, profissionalmente, ele é o cara, vamos dizer. Respeitado por todos, num posto altíssimo, no lugar onde ele trabalha. Agora, emocionalmente, ele é muito frágil. Então, os relacionamentos dele são muito complicados. E assim, são duas pessoas, literalmente falando. Mas sabe, quando eu assisto uma novela, ou até vejo, agora está comemorando 50 anos da Globo, que mostra eles em outras atividades ou entrevistas, eu consigo perceber que aquilo que é um papel que eles interpretam, que é o que normalmente o público vê, que aquilo não é a verdade deles.
A vida deles é bem diferente. Eu consigo perceber em vários artistas, assim, ó, que eles, o tempo todo, eles vivem um personagem, mas que a vida pessoal deles é muito diferente. Você vê o grau de envelhecimento precoce que esses artistas têm. Muitos tentam ou até saem da carreira artística porque eles acham que aí entra a depressão também, porque eu já não tenho mais a vista que eu preciso vender para o público, porque eles vivem da imagem. Então, assim, são coisas que eu consigo observar o tempo todo. Não sei se eu sou muito crítica assim, para algumas coisas, mas tu consegue perceber. No momento que você acha que não atende mais a expectativa do público, você começa a se recolher ou busca alternativa. Aí começa as plásticas, né? As coisas, alguns buscam um tratamento mais, sei lá, anti-aging, né? Para tentar se manter mais tempo, né, apresentável. A própria Ana Maria Braga, eu vi numa entrevista dela, que ela disse assim, ó, o vídeo, ele é muito cruel com a gente, porque no momento que você não dá mais o que o público quer ver, você é descartável. Né? E eu senti assim, muito profunda a dor da alma dela, o dia que ela não conseguir mais dar aquilo que ela acha que deve dar para o público. E uma coisa que eu vejo também, assim, ó, a questão do vídeo, né, ele vicia as pessoas. Tem tantas pessoas que precisam tanto estar em evidência que o dia que elas não estão, elas se deprimem. Né? E isso em artista é muito comum. Muito comum. Né? Então, assim, essa necessidade... Esse glamour chega uma hora que ele acaba. E como lidar... Aí nós entramos no luto, né? Como você vai lidar com esse luto? Como que você vai lidar com aquilo que era tão importante para você? O atleta também é assim. Acabou e não existe mais. O atleta, você observa isso. E tanto o artista como o atleta, eles têm a carreira muito curta. Basta tu ver a qualidade física deles, né? Mas assim, ó, isso aí eu dava uma aula esse final de semana sobre hormônios, né, e atividade esportiva, e é onde a gente falava de pessoas extremamente jovens que estão envelhecidas ou estão doentes, né, como o caso do Ronaldo, né, que, imagina, um rapaz extremamente jovem, ele está com hipotireoidismo, hoje ele também, ele está empresário, mas o esporte ele esqueceu, né, e assim, ó, tinha N exemplos para dar de pessoas assim, que tiveram uma carreira muito curta e que tentaram, de alguma forma, buscar razão de viver que não seja o esporte. Bom, eu vou ter que interromper mais uma vez, mas a gente volta exatamente com esse assunto. Só um minutinho. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce? A gente tem que esperar o intervalo, filho. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto.
A gente está fazendo um entrecruzamento, na verdade, né, das depressões, das doenças psicossomáticas com o laboratório, que é o que a Clarice faz. O que eu estava perguntando para a Sandra no intervalo é se... porque quando eu trabalhei nessa área, que eu trabalhava como estudante de medicina e tal, eu me lembro que era comum não se preocupar, e eu acho que muito pouco colega que trabalha com a área de psicologia e psiquiatria se preocupa com os transtornos hormonais, né? E a gente sabe, depois a Clarice pode falar sobre isso, e a gente sabe que muito desses transtornos mentais tem a ver com perdas muito grandes e aceleradas de hormônios. A gente estava falando no intervalo, né, Sandra? Eu sei que assim, muitas vezes tu não consegue tratar um paciente só com psicoterapia. Não. Né? Quando chega, assim, é algo que eu observo quando ele chega no consultório, provavelmente pela 4ª, 5ª sessão, eu pergunto para ele se ele conhece algum psiquiatra, se eu posso indicar uma pessoa, porque paralelo, né, ao trabalho da psicologia, precisa ter um acompanhamento também com o médico. Existem situações, por exemplo, eu uma vez eu atendi um paciente que ficou muito claro, ele nunca falou, mas ficou muito claro para mim que ele era um candidato a suicídio. Eu não podia, de forma alguma, levar aquela situação sozinha, somente com a psicologia, somente com o atendimento ali no consultório. Ele precisava buscar um médico para que ele pudesse ser medicado e, junto a isso, a gente poder fazer um trabalho para poder entender de onde vinha aquela tristeza que poderia levá-lo a um suicídio. Então, é uma parceria. Como também eu não acho que seja o caminho ficar somente com a medicação. Eu acho que tem que ter também o outro lado, tem que ter o lado ele poder conversar, ele poder se ouvir, porque dentro do consultório ele está ali podendo se ouvir, que é o que muitas vezes o paciente não consegue fazer, saber o que está acontecendo com ele. É um processo de autoconhecimento, o trabalho que eu faço no consultório. Então, a gente caminha meio que de mão dada, o psiquiatra com a medicação, fazendo o trabalho dele, e eu de um lado fazendo o meu trabalho, para que aquela pessoa possa reagir a todos aqueles sintomas que surgem, né, que aparecem. E hoje, pelo que eu tenho ouvido falar, a depressão ela está com um olhar muito voltado para a questão hormonal. Né? Que a esperança assim, de que se pode tratar a depressão hoje de uma maneira atacando mais o lado hormonal do que os antidepressivos. O que você tem para falar sobre isso? Isso. Eu tenho muita curiosidade, porque eu fico bem animada de saber que existe um outro viés para poder ajudar o paciente, né? Isso é muito interessante. O que a gente faz ali, tá, Sandra? Isso a gente já chegou a conversar, né? E algumas vezes a gente conversou aqui, né, Clarice? A gente não interrompe tratamento nenhum. Né? Então, o paciente que ele vem fazendo um tratamento com psicólogo, com psiquiatra e eventualmente fazendo o uso de antidepressivo, o que a gente tenta fazer? A gente primeiro faz uma bateria grande de exames para ver como é que estão os hormônios dele. Uhum. A gente sabe hoje em dia, a nível hormonal, a Clarice depois pode explicar melhor, que, por exemplo, o cara que é estressado, ele vai aumentar o que? O cortisol. O que tem o cortisol muito alto, o cortisol tem um motivo de existir, que é para ele poder reagir às agressões, poder reagir ao dia a dia. Se ele se mantiver muito tempo estressado, muito tempo com o cortisol alto, a adrenal não vai aguentar. E chega uma hora que ela começa a baixar. E se continuar e se deixar nesse andamento, o cara vai entrar em falência adrenal. Que é um dos quadros piores da gente conseguir reverter. Que vai 2 anos da brincadeira. É de 1 a 2 anos, né, para reverter o quadro de fadiga adrenal. E tu sabe o que é mais interessante nisso? Assim, ó, eu consigo ver, através dos exames de saliva, exatamente assim, ó, situações que o paciente ele já está em processo depressivo, ele já deve ter sintomas depressivos, mas ainda não está em depressão.
Então, assim, ó, muitas vezes ele vem buscar ajuda ou vai procurar um profissional de saúde por uma razão e tu consegue, através do teste de cortisol salivar, saber que ele está entrando num processo, tá, de depressão, ele já apresenta sintomas e aí o que você observa? Então, assim, normalmente quando a gente faz, né, o exame de cortisol nessa situação, tem 2 pontos fundamentais, que é o seguinte: a dosagem de cortisol do seu despertar e o que acontece com ele 1 hora depois do seu despertar. Então, pacientes que estão já entrando num processo de depressão, a gente observa o seguinte: eles praticamente não têm cortisol de manhã, ou seja, aquele que acorda, né, como a gente já falou aqui, desanimado. Tem dificuldade de acordar, dificuldade de dormir de noite, né? E o que acontece? 1 hora depois, ele deveria fazer um pico deste cortisol, porque assim, tu tá, né, tranquilo, né, na tua cama, você levanta, você começa de alguma forma a ter um tipo de estresse onde deve se elevar esses níveis de cortisol. E o que acontece? O paciente que está entrando em processo de depressão, ele não tem esse pico. Então a gente sabe que no despertar, ele tem um nível. Ele tem que, no mínimo, aumentar 30% o nível de cortisol após 1 hora. Se ele não faz esse pico, esse paciente está entrando em processo depressivo. E é possível intervir antes que ele entre em depressão. E aí, assim, ó, você recupera a adrenal dele e é provável que ele não precise entrar no antidepressivo. Outra coisa muito mal vista, Sandra, é a testosterona, né? Porque, assim, ó, o órgão que mais precisa de testosterona, e isso aí não sou eu que estou falando, tá, pessoal? Hoje em dia vocês têm acesso à internet, coloquem lá Google Acadêmico, né? O órgão que mais precisa de testosterona é o coração. O órgão que mais tem receptor para testosterona é o coração. O cérebro também, né? O né? segundo é o cérebro. O terceiro é o osso. A testosterona participa em mais de 400 processos enzimáticos no corpo. Libido é só uma das coisas que acontece. A gente tem a tendência de achar o seguinte: não, está usando testosterona para ficar bombado ou para libido. Mas tem muito paciente em quadro depressivo, quer dizer, se o cara está com cortisol alterado, é óbvio que o organismo dele vai dar predileção para fazer o quê? Para formar cortisol. Então, por isso que muita estressada não engravida. Progesterona vai ser baixa. Muito estressado tem testosterona baixa. Por quê? Se eu uso colesterol para fazer, de um lado, progesterona, cortisol, do outro, testosterona, não vai fazer nada. Ele vai dar preferência pelo cortisol. O cortisol é o hormônio que ele vai ter que ter para reagir a uma agressão. Sobrevivência. Fugir da agressão, né? Ou não, o cara que não tem cortisol, Sandra, é aquele que o cachorro vem morder, ele faz assim, ó. Ele já está em falência. O que tem demais, que é o que vai entrar morde em falência... Morde o cachorro. Exatamente. Antes do cachorro olhar, ele mordeu o cachorro. Então, nem uma coisa, nem outra. Por isso que o importante é manter isso. Mas durante muito tempo foi tão mal visto e tão mal entendido que quando a gente fala em suplementar, vamos de novo, né? A gente não está dizendo que o paciente que está depressivo fazendo tratamento e que está usando um antidepressivo, que ele tem que parar, não. O que a gente faz é o seguinte: olha, você continua com o teu tratamento, vamos ver se à medida do passar do tempo a gente equilibra o que está desequilibrado, se a gente conseguir te ajudar, e à medida que vai equilibrando, ele vai abrindo mão do que é remédio, porque na verdade, é como a gente falou, se remédio fosse bom, não chamava remédio, né? Agora, o outro lado, que é a suplementação, isso é o que ele deveria ter. É que você equilibra a fisiologia. Então, no momento que a fisiologia está equilibrada, você não precisa mais, né, usar remédio. Do remédio. Então, assim, aos poucos é feito o desmame das medicações, que na verdade ele nunca deveria, né, ter chegado lá. Ter chegado lá. Mas quando é necessário, bom, esse aí é importante. Mas aí que entra assim, a importância, né, das coisas que eu falo, que assim, é você poder diagnosticar qual é o momento que está esse paciente. Porque tem situações assim, que você primeiro tem que entrar com antidepressivo e junto fazer a modulação hormonal dele. E aí depois você pode ir diminuindo doses do antidepressivo e tudo mais. Por quê? Porque você vai recuperando, né, essa fisiologia. Seja ela, né, tanto a questão adrenal, como a gente falou assim, a testosterona é tão importante no homem como na mulher. E sem testosterona no cérebro, tanto o homem quanto a mulher, eles perdem poder de decisão, perdem o prazer pela vida, né? Acho que até o Dr. Miguel pode falar melhor que eu dessas reações, né, no cérebro, mas a gente sabe que
quando se fala, então, em bem-estar, né, em dores da alma ou dores do corpo, né, e qualidade de vida, se o indivíduo não tiver testosterona, se ele não tiver cortisol, não tem como não buscar uma medicação para tentar, pelo menos, ele se manter vivo. Porque os hormônios necessários para a sobrevivência, ele não está produzindo. A própria tireoide dele acaba, se ele estiver fabricando uma quantidade adequada, com cortisol alto, sem poder dormir, com melatonina baixa, fazendo pouco hormônio de crescimento, ele não consegue otimizar. É que, o que a gente vê assim? A gente falou da questão da adrenal, né, que começa a baixar esses hormônios, né, o cortisol, consequentemente compromete os níveis de testosterona. E como assim, ó, por que a testosterona baixa, né, em função do cortisol? Porque o cortisol é dado prioridade pelo organismo. Para salvar a vida? Para salvar a vida, porque é uma questão de sobrevivência. E o que acontece? Quando esses dois hormônios não funcionam, o que deve acontecer? Eles começam a comprometer os outros mecanismos. A tireoide é o outro que vai para o espaço. O próximo é a tireoide. E aí vem assim, normalmente o hipotireoideu é depressivo. Mas quem veio primeiro? Né? O hipotireoidismo ou a depressão? E eu posso dizer, se você recupera o hipotireoidismo, em pouco tempo ele também recupera-se da depressão. E o pior, não é só a doença depressão, porque a depressão é uma doença, mas dos sintomas depressivos. E eu acho que a população mais tem, na verdade, e chama tudo de depressão, na verdade ela tem muito sintoma depressivo. Tu já notou, Sandra? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada, que quando falaram em hormônio a primeira vez, e foi aqui numa entrevista com o Lair, que eu até vim meio, já falei várias vezes, eu vim meio contra gosto de entrevistar, porque eu achava que não, hormônio, esse negócio de hormônio... Sério? Daí assim, ó, o que começou a acontecer comigo, tá? 51 anos de idade, eu via propaganda de supermercado e ficava com os olhinhos mareados. Disse, pá, mas que é isso, né? O velhinho andando com o cachorrinho na beira do Guaíba e o cara só falta chorar. Pô, tudo bem que tu fique muito sensível, emotivo, né? Com alguma coisa que teu filho te fez ou que a netinha te fez. Agora, ficar emotivo por ver um velhinho caminhando na beira do rio com um cachorro, né? E assim, ó, isso é muito frequente. Então, muitas vezes a gente pega pessoas que assim, mas tu vê o vovô que era tão ativo, hoje em dia tu fala qualquer coisa, ele levanta o óculos assim e chora. Uma das coisas que estava acontecendo com meu pai, dá para falar porque é pai, né? Porque meu pai sempre foi um cara assim, durão. Eu não estou dizendo que o cara tem que bater nos outros, nem dar porrada em ninguém, nada disso. Não, nem ele fazia isso, não defender também não fazia isso, né? Mas era um cara ativo, né? E bem masculino, e que assim, de repente, o que eu escutava falar, a esposa atual dele falar, ele fala qualquer coisa no filho, na filha, no neto, ele seca os... Pô, regulou a testosterona dele, ele foi voltando ao normal, porque o que é natural? É perder a testosterona, né? Ninguém está dizendo que o cara tem que agredir ninguém na rua, não é isso. Mas vamos combinar que não é normal, né? O cara, de repente, ficar emotivo por coisa que não... é bonito. Uma propaganda bonita, uma propaganda de fim de ano bonita. Então, o teu filho te fez uma homenagem, tudo bem. Agora, fora isso, nasceu netinho, a netinha vem te beijar, né? Agora, fora isso, vamos combinar que não faz parte do normal. Mas tu consegue explicar o porquê que a pessoa, o homem que falta testosterona no cérebro, ele fica mais emotivo? Porque aumenta, o que acontece, né? Existem algumas transformações que são ditas naturais. Agora, nem tudo que é natural, pessoal, é bom. Assim, nem tudo que é sintético é ruim. Se for natural e for teu, é bom. Se for sintético e também for o que tu fabrica, também é bom. Se for sintético diferente, é ruim. Se for natural, o Lair fala de novo, né? Picada de cobra é natural, ninguém quer. Então, o que acontece? É natural acontecer uma transformação da testosterona em estrogênio, né? O cérebro usa um pouco de estrogênio? Usa. O estrogênio também é um antioxidante do colesterol, do LDL? Usa um pouco. Mas quais são as cifras que um jovem tem? Vai de 10 a 70 nanogramas por ml médio, né? É o que o pessoal mede quando mede no sangue, né? Mesma mulher? Não, na mulher é diferente.
E depende, na mulher, depende do ciclo. Se ela está na fase folicular, na fase lútea, no meio do ciclo, entendeu? Na fase de ovulação. Agora, o que a gente procura? Tu procura ficar o mais perto possível, por isso que a Clarice já falou aqui, que uma das coisas que ela, inclusive foi assunto dela de doutorado, que era que a pessoa envelhecia mais rápido quando os hormônios iam ficando muito além ou aquém do que deveria ser. Então, um jovem que tem taxa e cifras hormonais altas, dificilmente tu vai pegar esse tipo de alteração que acontece no velho. Claro, eu sei que tem jovem depressivo, eu sei que tem pessoas de mais idade que têm taxas e são ativos, mas nós estamos falando na regra. A regra não é essa, né? O que é a regra? É o jovem ser mais ativo, o velho ser mais caidinho. Então, quando a gente consegue, eu acho que o ideal, né, Sandra, assim, por isso que a gente fez questão de fazer esse programa, é quando a gente faz esse cruzamento de olhar o paciente não só como uma especialidade, que infelizmente com as especialidades a coisa acabou ficando setorizada, é o endócrino que olha só a tireoide e a glicose do cara, é o gastro que olha só o estômago e o fígado, é o uro que olha só a genitália dele e a próstata, é o gineco que olha só o útero, e ninguém junta tudo, né? Então muitas vezes o cara está sendo tratado lá só como depressivo, tu vai ver as taxas hormonais dele que estão lá embaixo. Claro que, num primeiro momento, ele vai precisar de uma ajuda também, daí a necessidade do profissional que trabalha com isso, né? Mas se o cara não souber que ele tem que fazer uma correlação com os outros órgãos e as outras glândulas, muitas vezes o cara vai ficar o resto da vida e cada vez aumentando a dose. É o indivíduo, na verdade, como um todo, né? Essa é a grande dificuldade que eu acho que o profissional de saúde hoje tem que mudar esse olhar justamente para assim, é o indivíduo como um todo, não só o físico, mas também o emocional dele, porque as coisas sempre vão andar juntas, né? Bom, nós queremos agradecer muito a presença da Sandra, que veio do Rio. Muito bom de ter aqui, Sandrinha. A Sandrinha já morou em Porto Alegre. Duas vezes, né, Duas vezes, morei 2 vezes. Quem sabe a gente não consegue te trazer de volta, né, Sandra? Eu adoro Porto Alegre, é uma cidade que eu venho com muito prazer. Isso é maravilhoso. Clarice, muito obrigada por estar conosco. Imagina, prazer todo meu. Que sejam muitas as vezes que tu esteja conosco. E a gente se encontra no próximo sábado. Até lá.